Um abraço, querido amigo internauta. É com profunda alegria e gratidão que eu recebo você para assistir mais este vídeo, que conta agora com a produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Hoje nós vamos falar sobre o tema atitude e comportamento. Atitude é o nosso modo de proceder e agir diante da vida. Uma ação, algo que nós pensamos, projetamos, refletimos, imaginamos, programamos. Aí colocamos como ação na vida. Esta é a atitude. Mas o comportamento é algo diferente, porque é a nossa vivência no dia a dia, independente de ter essa programação. Nós sabemos que na nossa convivência social, ou mesmo no seio de nossas famílias, há situações inesperadas que acontecem a todo momento. E o comportamento passa a ser o conjunto das atitudes e de reações que nós vamos externando no meio social em que nós vivemos. Então, o nosso esforço para melhorar o comportamento é mais difícil, porque ele parte de um reflexo, e esse reflexo ele tem origem naquilo que realmente nós somos. Não nos valores que nós falamos ou que externamos aqui e acolá de forma artificial, mas nos valores que vibram de fato na nossa alma, sejam éticos, morais, cristãos, de amor ao próximo ou não. São esses valores que vão fazer com que nós tenhamos as nossas reações diante das dificuldades, diante das circunstâncias que a vida e o mundo vai trazer no nosso cotidiano, a todo momento, em todas as situações da vida. Então, o nosso reflexo diante, por exemplo, de uma agressão sofrida inesperadamente, de uma ofensa sofrida por alguém que chega com voz alta, na frente de várias outras pessoas, como cada um de nós está preparado para reagir diante de uma situação como essa. Por outro lado, um elogio, um sentimento de gratidão. As dificuldades e oportunidades da vida, elas não são renovadas a todo momento. E nós temos que ir nos preparando para aproveitar essas situações para o nosso crescimento, porque essa é a nossa realidade. Veja bem, é muito bonito quando nós vamos, por exemplo, numa festa para comemorar as bodas de ouro de um casal. 50 anos de enlace matrimonial. Mas aquela festa de 50 anos, as bodas de ouro, que é uma beleza, que congrega toda a família, toda a sociedade, elas, se nós formos analisar, não existe por si mesmo. Na realidade, os 50 anos naquele momento é só a festa. Os 50 anos de fato foram dia a dia, instante a instante, minuto a minuto. E se nós formos analisar a vida desse casal, quanta renúncia, quanto perdão, quanto apoio um ao outro, quantas lágrimas, quantos sorrisos, quantas vitórias e quantas derrotas. É isso que forma o comportamento de cada um de nós. É isso que faz com que sedimentem em nossos corações os verdadeiros valores que nós vamos utilizar para vivenciar as situações que a vida nos traz. E é esse o grande aprendizado quando nós falamos em atitude e comportamento. Porque assim, veja a atitude. Quando nós vamos passar por um momento de grande dor, sabemos que vamos passar. De repente, uma enfermidade mais difícil que se aproxima em nós ou alguém de nossa família, uma dificuldade financeira, um desemprego, uma situação que sabemos que vai acontecer, ou uma outra dificuldade qualquer que se anuncia. Aí, como já sabemos, aquela dificuldade vai ser grande, nós nos preparamos para vivenciar. Procuramos nos fortalecer intimamente, nos aproximamos daquelas pessoas da família que podem nos orientar, podem nos dar a mão. Muitas vezes nós nos aproximamos de alguma religião, fortalecemos a nossa fé e
superamos a dificuldade. Depois de algum tempo, de acordo com a dificuldade, nós superamos. E essa superação vai ser o aprendizado. Sairemos lá na frente mais fortalecidos, com a nossa fé sedimentada, sairemos mais fortes, normalmente promovendo a união das pessoas que enfrentaram junto essas tormentas, essas dificuldades maiores. Agora, no dia a dia, nós nos deparamos com pequenas dificuldades que se apresentam a todo momento, a todo instante, e para elas nós não temos tempo de nos preparar. No enfrentamento dessas dificuldades, nós somos aquilo que de fato nós temos em nossos corações, os valores éticos e morais que conseguem vibrar em nossos corações, produzindo assim as nossas reações a cada instante, quando vamos nos deparando na vida com situações que sejam inesperadas. Nós temos que lidar com essas situações, elas fazem parte do nosso aprendizado. Às vezes dentro de casa, uma situação inusitada com alguém, no trânsito. Quantas pessoas saem tranquilas de casa e entram no trânsito hoje pesado, principalmente nas capitais, nas grandes cidades, e a pessoa se irrita no trânsito, acaba xingando a um, fechando a frente do outro e, quiçá, às vezes, acaba ainda provocando algum acidente, alguma dificuldade para o próximo. No trabalho, nem sempre o trabalho vai ser aquele ambiente de fraternidade, porque no trabalho congregam pessoas que vêm de diversas situações e cada pessoa traz junto de si as suas próprias dificuldades, as suas próprias necessidades. Então não é sempre que você vai chegar no trabalho e o seu colega de trabalho vai lhe cumprimentar com um sorriso na face. Muitas vezes ele vai ter dificuldade, ele vai talvez lhe cumprimentar mal ou nem vai lhe cumprimentar. E nós não podemos transformar situações como essas como impeditivas da nossa evolução. Nós temos que saber passar por cima dessas situações com calma, tranquilidade, sem fazer com que elas promovam qualquer adversidade no nosso psiquismo, na nossa forma de ser, de viver e de conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente avaliando sentimos a ingratidão de uma pessoa querida. Julgamos que durante algum tempo nós tivemos a oportunidade de beneficiá-las nisso ou naquilo e que de repente, quando delas precisamos, não encontramos guarida, não encontramos acolhimento, não encontramos o apoio que esperávamos ali. E aquele sentimento de ingratidão, não pode tornar nulo tudo aquilo que nós construímos quando nós beneficiamos aquelas pessoas. Porque quando fazemos, nós somos os principais beneficiados daquilo que nós realizamos. Porque faz parte do nosso aprendizado do Evangelho, faz parte do aprendizado do amor que nós temos que levar para a nossa convivência cotidiana. É esse comportamento, é essa situação de saber e aprender a conviver com situações aqui benéficas, ali adversas, a todo momento, e de reagir de uma forma cristã diante delas, é isso que vai formar a nossa personalidade. É esse comportamento que vai fazer com que aquela pessoa seja mais calma, mais tranquila diante da vida, uma pessoa que tenha mais paciência e outra que não tenha. Outra que tenha, como diz o pavio curto diante das situações, outra que normalmente está sempre reclamando, de mau humor, de tudo e de todos, que a culpa nunca é sua de nada. A culpa é da vida, do mundo, do colega de trabalho, do familiar, do governo, mas nunca dela própria, porque se o problema está fora, ela não tem necessidade de mudar. Mas nós estamos aqui para aprender e crescer. E aprender e crescer significa mudar todos os dias. Kardec já nos falava, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça cotidianamente para promover a sua transformação moral. Então é esforço diário para mudarmos para melhor, para vencermos as nossas más inclinações, orgulho, vaidade, avareza, egoísmo e tantas outras que impedem o nosso crescimento, que impedem que convivamos bem
com aqueles que estão ao nosso redor, que impedem que nós resgatemos os débitos que adquirimos outrora e que venhamos a aprender para crescer, aproveitando assim esta reencarnação. E aí, como nós insistimos em não aprender, muitas vezes a gente não consegue reagir diante das situações da vida com o que nós falamos. Porque há pessoas que acabam fazendo muita propaganda das questões morais, da ética, sempre cobrando uma postura do outro, daquele que convive com ele, do filho em casa, da esposa ou do marido, do colega de trabalho, do governante, do político, mas não cobra de si mesmo. Mas quando a gente vai reagir diante das situações da vida, a gente só consegue reagir com os valores reais que vibram dentro de nós. E aí, algumas pessoas, nós saímos pelo mundo e acabamos deixando-nos dominar por esses valores ainda negativos e cometer pequenos erros. Aí vamos estacionar na vaga do idoso ou do deficiente físico, vamos infringir pequenas leis, pequenos valores, avançar um sinal aqui, deixar de cumprir uma obrigação que se esperava de nós ali. E isso faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Na hora de reagir, nós reagimos como realmente somos. Esta é a nossa realidade. Nós vamos buscando comodidades, vantagens, furamos fila muitas vezes. Então, temos que buscar analisar todas essas questões. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos conclama a fazer uma reflexão diária, assim como ele fazia quando estava reencarnado entre nós. Diz ele que quando ele ia para o leito, ele refletia sobre o seu dia, buscava ver se ele tinha feito todo o bem que poderia ter feito, se alguém estava indo para o leito com razão bastante para reclamar da sua conduta, se ele poderia ter feito melhor aqui e ali e fazia uma proposta para fazer melhor no dia seguinte. É assim que nós vamos, passo a passo, adquirindo a nossa evolução. E diante das dificuldades, das adversidades da vida, nós devemos nos indagar: o que é que Jesus faria se tivesse em meu lugar? Se tivesse ele vivenciando as circunstâncias que a vida me traz agora? E aí, nós vamos saber a resposta com toda certeza. O que importa é nos esforçarmos para direcionar os nossos passos de acordo com o que Jesus faria, com o amor que ele tem para cada um de nós. Afinal de contas, ele é o nosso modelo e guia. No Evangelho de João, capítulo 14, depois de curar o paralítico, consta a seguinte frase: depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Isso ocorre porque depois de superar a dor, depois, se nós vamos repetir o erro, porque quando a gente supera alguma dor, nós estamos aprendendo com essa dor. Mas se a gente repete o erro, vai significar que nós não aprendemos com a dificuldade. Se a dor é uma lição divina para nos ensinar a não errar mais, se nós cometemos o erro de novo, certamente algum dia a lição voltará. E nós teremos que novamente vivenciar aquelas dificuldades de antes. Então vamos nos lembrar da grande lição do amor. Colocar o amor nas nossas vidas, refletir para transformar não só a atitude pensada, mas o comportamento cotidiano, o comportamento de cada momento num comportamento cristão em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.